Bom dia, pessoal. Começamos agora então a parte 1 dos vídeos da série de vídeos que nós vamos gravar sobre a questão do fim dos tempos e os dias atuais, ok? O nosso texto base nós vamos começar por Mateus 24, tá? Mas vamos também precisamos do texto principalmente de Daniel, capítulo 9, Lucas capítulo 21, alguns outros textos também que nós vamos fazer conexão. E hoje nós vamos fazer a parte inicial dessa série de vídeos, que vai se girar em torno de 10 a 15 minutos no máximo, depende da extensão do assunto. Vou tentar fazer algo mais sucinto possível para a gente poder avançar rápido com os nossos estudos. Vamos lá. Então, Mateus 24, sinais do fim. Então a gente tem que entender aqui para quem Jesus estava falando, o que ele quis dizer com aquilo e qual a intenção dele em falar do jeito que ele falou, ou seja, expor o texto de Mateus, então de Lucas. Também aqui em Mateus tem uma visão, Lucas tem uma visão também parecida com Mateus, o que ele ouviu, e os dois textos se conectam, né? E se linkam com Daniel e o livro de Jeremias. Então vamos lá, começando por aqui, vamos ler no texto. Começa aqui então. Jesus saiu do templo e quando caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? É aqui Jesus falando. Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, que serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular, atenção para esses detalhes do texto, tá? E disseram, dize-nos quando acontecerão essas coisas. Pergunta número 1. Qual será o sinal, atenção, o sinal da tua vinda? Pergunta número 2. E o fim dos tempos? Pergunta número 3. Então os discípulos fizeram 3 perguntas em uma só. Ou seja, uma interpelação, 3 coisas. Então Jesus começa a introduzir sua resposta. Então ele começa a responder. Versículo 4. Atenção, um detalhe aqui antes de a gente ler o texto. Quem está perguntando são os discípulos de Jesus. A pergunta, inicialmente, ela vai incluir o povo de Israel, ok? Atenção para isso. Ela inclui o povo de Israel. Depois, ele vai incluir, claro, toda a igreja, quando vai falar do sinal da vinda e do fim dos tempos. Então, ele começa a incluir a igreja aqui também, ok? Mas o foco principal da resposta de Jesus está relacionado o que ele disse lá atrás, ao templo e ao sinal do povo. O povo de Israel se torna, né? Ou Jesus mostra que o povo de Israel é o termômetro, como eu disse no vídeo anterior, é o termômetro, é o marco temporal que Jesus trabalha, um marco temporal onde Jesus trabalha a sua resposta. Aí ele começa respondendo aqui. Jesus respondeu, cuidado, que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Aqui ele começa a falar sobre as disseminações de várias doutrinas que surgirão ao longo da história. Então, ele começa lá na época dos discípulos, que já existiam as seitas ali, né? Os fariseus, os saduceus, os macabeus, e vai por aí afora. Então existiram várias outras seitas, né? Os agnósticos, que na época de Jesus existiam, e elas começaram, né, a se disseminar ao longo da história e mudar os nomes, né? E muitos deles, né, usando a própria palavra de Cristo, ou usando o próprio nome de Cristo para disseminar os seus enganos, ok? E aí ele fala aqui, versículo 6, começa a avançar. Vocês ouvirão falar, aqui não está falando que eles vão passar ainda, tá? Mas vocês ouvirão falar de guerras e de rumores de guerras. Mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam. Mas olha o que ele diz aqui, guerra, mas ainda não é o fim, mas ainda não é o fim. Guerras não vão gerar o fim, mas as guerras vão existir até o fim. Nós vamos ver depois nos outros textos aqui que vão complementar. E ele diz mais, nação se levantará contra nação, reino contra reino. Aí ele diz mais, haverá fomes e terremotos em vários lugares, ok? É óbvio que você vai pegar isso aqui ao longo da história, e você vai ver que isso aqui aconteceu muitas vezes ao longo da história.
Mas olha que interessante. Você tem que atentar para um detalhe aqui no texto. Aqui ele está falando de algo que vai acontecer no passado, que vai acontecer num presente próximo e num futuro longínquo. Então está incluso as três partes aqui na resposta de Jesus. E ele diz aqui no versículo 8, tudo isso será o início das dores. Ou seja, tudo isso que ele está falando aqui, ele relata como sendo o início das dores. Tá? Ele faz uma comparação de tudo que está acontecendo até o fim, ou seja, até a consumação, com uma mulher que está com dores de parto, né? A ponto de dar luz. Então, uma das coisas interessantes do texto, não só de Mateus, mas você vai para Apocalipse, principalmente o capítulo 12, que é o sinal que João vê no céu, né? Uma mulher estando-se grávida com dores de parto. Ele vai comparar tudo isso. O Espírito Santo é maravilhoso, que ele vai conectando as coisas com uma comparação com uma mulher com dores de parto. Ou seja, as dores no início dela são dores mais longes, ou seja, tem um intervalo de tempo maior. E quanto mais próximo do fim, essas dores vão ficando mais intensas. Olha isso. Olha o tanto que isso é conexo. Ou seja, isso aqui tudo, guerras, rumores de guerras, reino contra reino, ou seja, guerras civis, o reino contra o próprio reino, falando de guerra civil. Haverá também fomes e terremotos em vários lugares. Ou seja, isso aqui tudo existe. Existiu, existe e continua existindo. Se você pegar uma linha temporal, um gráfico, depois eu vou tentar pôr um gráfico aqui, ao longo dos anos, você vai ver que os últimos 100 anos, isso aqui ficou muito mais intenso, dores de parto. Quanto mais próximo da consumação do parto, mais intensa a dor e mais curto o intervalo de tempo dessa dor. É isso que ele está se referindo aqui. Não quer dizer que isso aqui vai acontecer somente no fim dos tempos. É que muita gente confunde. Isso aqui já vem acontecendo desde a época de Jesus, tá? Da sua crucificação e ressurreição, até quando ele morre, ali em Mateus, aqui no próprio livro de Mateus, ele relata um grande terremoto e uma escuridão que houve, né, em toda a terra, e há relatos disso, historicamente comprovados, né, em documentos oficiais, né, que estão em Roma, inclusive aqui na Europa, né, aqui próximo de Portugal. E tudo isso será o início das dores, ou seja, ele vai começar, as dores começam e elas vão ficando um intervalo mais curto e mais intenso, tá? Tudo isso aqui. Houve fomes? Ou está havendo fomes hoje? Sim. Está havendo guerras hoje? Ou rumores de guerras hoje? Sim. Está levantando nação contra nação? Ou reino contra reino? Ou seja, guerras civis? Sim. Está havendo terremotos em vários lugares? Sim. Eu baixei aqui até esse gráfico que eu falei que é para vocês. Em média, por dias, de 5 a 10 terremotos por dia em vários lugares do mundo. Olha o tanto que isso está intenso. Se você pegar um padrão de comparação ao longo dos anos atrás, isso não era dessa forma. Ou seja, você vai ver que a coisa foi ficando mais intensa ao longo dessa profecia se cumprindo. Aí diz mais, olha só, versículo 9. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. E naquele tempo, ele volta aqui, como eu falei para vocês, né? Lá e na frente, futuro. E naquele tempo, muitos ficarão escandalizados. O que é naquele tempo? Ou seja, no tempo que estará mais próximo das dores finais do parto, né? Trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Voltando aqui, aquela fala minha, né? Aí fala aqui, ó, devido ao aumento da maldade ou da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Iniquidade, ok? Anomia no grego significa ausência de lei ou sem lei nenhuma. Ou seja, devido ao aumento, né, da iniquidade ou da falta da lei verdadeira, a lei verdadeira do amor de Deus, né, que prejudica a vida de muitos. Você vai ver isso, né? Hoje o mundo tá dividido em duas partes, literalmente, né? Literalmente duas partes, né? Os da direita, os da esquerda, e essa guerra que acontece hoje, ideológica, no mundo inteiro. E falsos profetas não quer dizer só ensinos religiosos, mas pessoas que se levantam como líderes para disseminar, entende? Divisão no meio do povo, né? Enganando a muitos, achando que estão fazendo algo bom. Em nome de algo bom, causa o quê?
o esfriamento do amor. É a palavra amor no hebraico, diferente do grego, que possui várias definições para a palavra amor. No hebraico existe uma que é ahavá, ou seja, a origem de ahavá é servir alguém sem intenção de algo em retorno ou em troca. Ou seja, o amor é quando você literalmente faz algo por alguém sem esperar nenhuma retribuição de volta. Essa é a definição do hebraico para a palavra amor. Ou seja, essa misericórdia que existe no coração das pessoas, essa vontade de fazer o bem para outras pessoas, no final, né, vai aumentar muito o esfriamento desse desejo intenso que vem de Deus. Né? Ninguém faz nada por ninguém sem intenção de algo em troca, se não for tocado por Deus, pelo Espírito Santo. Então, esse verdadeiro amor, né, que faz com que nós possamos amar as pessoas e acreditar nas pessoas, no final dos tempos vai se esfriar muito. Por quê? Por conta do aumento da iniquidade, a ausência da lei, ou literalmente, do direcionamento do Espírito Santo, porque a lei é a verdade, é a palavra, e só o Espírito que nos conduz a essa verdade, essa palavra. E no final dos tempos, né, por causa desses falsos ensinos, tá? Esses líderes que se levantam com falsos ensinos, muitos vão esfriar o seu amor. E a gente tem que estar atento por isso, porque nós mesmos eu aqui que estou falando para vocês, me julgar que estou fazendo algo em nome de Deus. E literalmente eu começo a ter ensinos que vão afastar as pessoas do amor de Deus. Então, não se julgue que você não... Porque muitas vezes a gente coloca no lugar de juiz, né? E a gente começa a julgar. Não, aquele ali é um falso profeta, aquele ali é um falso profeta. E muitas vezes com boas intenções, como diz, né? Do inferno está cheio de gente com boas intenções. Nós acabamos divulgando falsas doutrinas e induzindo as pessoas a não acreditarem mais naquilo que é o verdadeiro amor de Deus. Então isso vai acontecer com muita gente. É o que está falando, devido ao aumento dessa iniquidade. Com muita gente que hoje se julga pessoas que podem estar na mídia, podem estar falando muitas coisas boas, fizeram muitas coisas boas, mas por conta de algumas questões pequenas, pela falta do Espírito Santo, pela falta desse verdadeiro amor, que primeiro esfria na vida de um líder e depois pode, vamos dizer assim, contaminar as pessoas que estão sendo lideradas por ele, você pode entrar nessa área de esfriamento. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, a carta da igreja de Éfeso, né? Vamos falar do livro de Apocalipse. Você tem obras, labor, labuta, trabalho, muitas coisas, mas tem uma coisa contra ti na carta da igreja de Éfeso. Você abandonou, você deixou de praticar o seu primeiro amor, o próten, aquele amor inicial. E ele diz algo: arrepende-te de onde caíste e volta à prática das primeiras obras. Então, vamos deixar esse alerta aqui no livro de Apocalipse hoje para nós. Arrepende-te. Não pense que você é melhor que ninguém. Não pense que você tem uma palavra final escatológica. Não pense que você é isento de não se tornar um falso profeta. Ou seja, uma pessoa que vai proferir ensinos falsos e enganar pessoas. Não pense que você não pode cair. E a Bíblia alerta mais: aquele que está de pé, cuidado para que não caia, porque você pode ser o próximo. O primeiro passo para você se tornar o próximo é você julgar, é você menosprezar, é você literalmente se colocar no lugar de juiz. Juiz é Deus que está no céu. Ele pode julgar, porque só Ele sonda mente e corações. Mas você pode analisar, né? Você pode julgar as profecias, não as pessoas que proferem isso, as profecias. E você tem um papel crucial em cima disso aqui. Ajudar, primeiro, as pessoas que estão sendo enganadas a voltar. Segundo, a tentar resgatar esses líderes caídos. Porque aqueles falsos profetas não é um demônio, é um líder caído. É um líder que foi enganado. É um líder que literalmente deixou o seu coração se corromper por N coisas que hoje no mundo pode gerar você a esfriar o seu amor. Ganância, soberba, arrogância, orgulho, que é um dos principais pecados hoje. Eu acho que é o orgulho que te conduz a fazer muitas outras coisas, a enganar pessoas.
E o orgulho, né, é a raiz de todas as coisas. Ou vamos dizer assim, o pecado original, né? Está lá no livro de Ezequiel, também no livro de Isaías. Você pode ler isso dos profetas, né? Achou-se orgulho, iniquidade nasceu no coração de Lúcifer, que se tornou Satanás, o opositor. Achou-se orgulho nele. E o orgulho conduziu ele ao caminho sem volta. Então, os falsos profetas, acho que uma das primeiras coisas que acontece na vida de alguém que está ensinando algo errado é o orgulho. E depois, né, como diz, um abismo chama outro abismo e outras coisas vão acontecendo ao longo do caminho. Então, arrepende de onde caíste e volta à prática do primeiro amor. Ok? Quero encerrar essa parte, né, com esse versículo 14. E este evangelho, por conta daqueles que perseverarem, né, esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Não quer dizer que o mundo inteiro vai se converter. Pelo contrário, muitos ouvirão. O Espírito do Senhor será derramado sobre toda a carne. Entende? A Bíblia promete isso. Só que, tem um detalhe. Você ter o derramar do Espírito não garante que você possui o Espírito sobre você e que Ele está te conduzindo. Porque senão Jesus não falaria aquilo, né? Olha, naquele dia eu vou fechar a porta para muitos que em meu nome profetizaram, curaram enfermos, né? Pregaram o evangelho em meu nome, mas eu vou dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? A iniquidade, porque eu não vos conheço. Olha que interessante a conexão daquele texto com esse. Esse evangelho tem que ser pregado no mundo inteiro, para testemunho de todas as nações. O Espírito tem que ser derramado. Mas muitos que, né, em nome dele, surgirão ensinando coisas sim boas, e coisas não muito boas, e coisas enganosas, tá? Isso é 3 qualidades de coisas. Devido ao aumento dessa falta de lei, essa ausência de lei, o amor se esfria, mas aquele que perseverar será salvo até o fim, ok? Então, estamos juntos até o fim. A partir desse momento em diante, eu vou começar a introduzir outras coisas. Os textos vão ficar aqui, tá? Depois você pode pesquisar Mateus 24, Daniel 9 e Lucas 21. A conexão. Eu sei que você está curioso para saber muitas outras coisas. Eu vou estar falando sobre muitas outras coisas. Isso aqui é só a parte 1. Teve a introdução do que a gente falou. Essa é a parte 1 do texto. E a partir das próximas gravações, na parte 2 em diante, vou precisar novamente do mapa, de algumas questões aqui. Vai voltar o mapa aqui, para a gente poder avançar em cima daquilo que eu sei que tem muita gente com curiosidade aí, ok? Mas segura firme aí, que Deus vai nos conduzir por um caminho maravilhoso, amém? Tamo junto até depois do fim. Um abraço para todos.